Acredite ou não, mas o Alasca tem 3 títulos únicos. Este estado incrível não é apenas o maior do CIRI. Ele também é o estado mais ao norte, leste e oeste do país. Sua localização ártica o torna o estado mais ao norte, onde paisagens geladas dominam e a vida selvagem prospera em uma beleza severa. Mas isso não é tudo. O Alasca se estende até o Oceano Pacífico, o que lhe confere o título de estado mais a oeste. Você pode se surpreender ao saber que parte do Alasca, na verdade, cruza o meridiano 180, colocando essa parte do estado no hemisfério oriental. Devido a essa interessante situação geográfica, o Alasca também merece o título de estado mais a leste dos Iowa. Isso significa que, se medirmos a partir do continente, o Alasca se estende por todo o globo, tornando-se uma parte verdadeiramente única da América. Incrível, não é? Você sabia que os Bloodhounds têm orelhas especiais? Esses cães incríveis são conhecidos por suas habilidades de busca, e suas longas orelhas desempenham um papel importante nesse talento. Quando um Bloodhound fareja o chão, suas orelhas pendentes capturam os cheiros e os mantêm perto do nariz. O formato das orelhas cria um efeito de funil, permitindo que o cão colete mais odores e os diferencie no ambiente. Isso é especialmente importante para buscas a longas distâncias. É impressionante como uma característica simples, como orelhas longas, pode melhorar tanto o olfato. Por isso, os Bloodhounds são frequentemente utilizados em operações de busca e salvamento e nas forças de segurança. Suas incríveis habilidades olfativas podem até permitir que encontrem cheiros que estão presentes há dias ou semanas. Então, da próxima vez que você ver um Bloodhound com suas orelhas pendentes, lembre-se de que essas orelhas não são apenas para a beleza, são um design natural perfeito para um companheiro excepcional em busca. Explore os mistérios do Lago Deep na Antártica. Escondido sob uma espessa camada de gelo, o Lago Deep possui um nível de salinidade 10 vezes maior que o do oceano, criando um ambiente único que não congela nem nos invernos mais rigorosos. Essa alta concentração de sal torna a água do lago mais densa e reduz o ponto de congelamento, permitindo que permaneça líquida mesmo em temperaturas baixas. No entanto, essa salinidade extrema cria condições desafiadoras para a vida. Apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver nessas condições. Como resultado, o Lago Deep é quase desprovido de formas de vida complexas, tornando-se um objeto de interesse para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas. Ao investigar o Lago Deep, os pesquisadores podem aprender mais sobre os limites da vida e como ela pode existir em outros planetas com condições semelhantes. Quem sabe o Lago Deep pode revelar segredos sobre a vida além da Terra? Por que Chadwick Boseman nos inspira a todos? Em um ato incrível de bondade, Chadwick Boseman compartilhou parte de seu salário com Sienna Miller durante as filmagens de 21 Bridges. Quando o estúdio se recusou a atender o pedido de Sienna por um pagamento justo, Chadwick interveio. Ele acreditava que todos, independentemente de seu papel, merecem uma compensação justa pelo seu trabalho. Esse gesto não apenas mostrou sua generosidade, mas também destacou seu compromisso em combater a injustiça na indústria. A solidariedade de Chadwick com Sienna enviou uma mensagem poderosa de que resolver a disparidade salarial é fundamental para o progresso em Hollywood e além. Suas ações nos lembram que a verdadeira liderança não é apenas sobre fama ou sucesso, é sobre apoiar os outros e defender a justiça. Essa bondade deixa uma impressão duradoura em fãs e artistas iniciantes. Como podemos seguir seu exemplo inspirador? Difícil de acreditar, mas a escrita árabe é realmente única. Este fascinante sistema de escrita, amplamente utilizado no mundo árabe, é composto por 28 consoantes que criam uma conexão fluida entre as letras. Ao contrário da maioria dos alfabetos, o árabe não tem letras separadas para as vogais. Em vez disso, utiliza diacríticos, que são pequenos símbolos colocados acima ou abaixo das consoantes para indicar os sons das vogais. Esse design não apenas torna o árabe visualmente impressionante, mas também permite uma grande flexibilidade na pronúncia. Por exemplo, a mesma raiz consonantal pode transmitir significados diferentes, dependendo de como os diacríticos são aplicados. Esse recurso intrigante permite que os falantes enfatizem sons específicos ou ajustem palavras com base no contexto, proporcionando uma rica tapeçaria de expressão. Imagine ler um texto em árabe. Você vê uma dança harmoniosa de letras e símbolos que entrelaçam significado e arte. Essa combinação única de forma e função
captura a essência da língua árabe, mostrando sua beleza e complexidade. Você já considerou como um sistema assim afeta a comunicação no dia a dia? Você não vai acreditar no que é este alabastro. O alabastro é uma incrível rocha branca e macia, composta de gesso, e tem uma longa história como material favorito dos artistas. Conhecido por sua textura suave e versatilidade, essa pedra tem sido usada ao longo dos séculos para criar esculturas impressionantes e artefatos elaborados. Imagine-se passeando por uma galeria antiga e vendo estátuas esculpidas em alabastro, cujas formas delicadas refletem a luz de maneira maravilhosa. Como é fácil de trabalhar, os artistas podem dar vida às suas ideias criativas, criando tanto figuras elegantes quanto elementos arquitetônicos ousados. O alabastro também aparece em várias cores, embora o branco clássico continue sendo o mais valorizado. Hoje, muitos artistas contemporâneos ainda escolhem o alabastro por sua beleza e facilidade de manuseio, adicionando um toque moderno a esse material atemporal. Você já se perguntou como uma pedra tão macia pode criar uma arte tão fascinante? O que acontece quando as baleias cantam através do oceano? As baleias conseguem se comunicar a centenas de milhas de distância, usando sons de baixa frequência, e seu canto é realmente impressionante. Essas canções profundas e ressonantes se espalham pela água de forma incrível, permitindo que as baleias se conectem, mesmo quando estão longe umas das outras. Na verdade, seus sons podem ser ouvidos por outras baleias a até 1.600 quilômetros de distância. Essa habilidade é importante para suas interações sociais, chamados de acasalamento, e até mesmo para navegação. Imagine um vasto oceano, onde diferentes baleias cantam melodias únicas, cada nota carregando emoções e mensagens. Cientistas acreditam que esses sons de baixa frequência se propagam melhor na água do que no ar, porque a água é muito mais densa e pode transmitir ondas sonoras de forma mais eficaz. Essa maneira incomum de comunicação ajuda a manter laços entre os grupos, promove a cooperação e aumenta suas chances de sobrevivência nos imensos oceanos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que sob sua superfície ressoa uma sinfonia de canções de baleias, cruzando grandes distâncias e mantendo a conexão entre esses magníficos seres. Prepare-se para dados estatísticos incríveis sobre selfies no Instagram. A cada 10 segundos, cerca de 1.000 selfies são postadas nesta plataforma popular. Isso significa que, em um minuto, 6.000 novas selfies aparecem nos perfis ao redor do mundo. Com mais de 1 bilhão de usuários, o Instagram transformou o ato de tirar selfies em um fenômeno global. As pessoas fazem selfies por várias razões, para se conectar com amigos, se expressar ou simplesmente capturar momentos que querem lembrar. O surgimento de smartphones com câmeras de qualidade tornou tirar selfies mais fácil do que nunca. E com filtros divertidos e ferramentas de edição, os usuários podem transformar suas fotos de maneira criativa. Não é incrível como esse ato simples de fotografar a si mesmo se tornou uma grande tendência social? As selfies podem até influenciar nossa percepção de nós mesmos, moldando padrões de beleza e autoestima, especialmente entre os jovens. Então, da próxima vez que você tirar uma selfie, lembre-se de que você faz parte de uma tendência incrível que reflete a essência do nosso mundo nas redes sociais. Abraham Lincoln realmente caçou vampiros? Essa pergunta intrigante surgiu do livro de 2012, intitulado Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. O romance mistura história e ficção, retratando Lincoln como um caçador secreto de vampiros durante a turbulenta época da Guerra Civil. O autor Seth Graham Smith apresenta Lincoln com um machado contra inimigos sedentos de sangue, sugerindo que esse aspecto oculto de sua vida o ajudou a guiar o país em tempos sombrios. Essa ideia original despertou interesse e debates entre os leitores, destacando como figuras históricas podem inspirar histórias fantásticas. A proposta única do livro nos convida a explorar a interseção entre realidade e criatividade, onde lendas e fatos se entrelaçam. Embora não haja evidências de que Lincoln tenha lutado contra vampiros na vida real, a história nos faz refletir sobre os mitos que criamos em torno de nossos heróis. Ele era apenas um homem liderando uma nação, ou poderia ter uma vida secreta que influenciou sua liderança. Esse jogo entre fatos e ficção definitivamente acrescenta uma camada emocionante ao legado de Lincoln. Difícil de acreditar, mas cangurus podem dar chutes letais. O canguru vermelho, considerado o maior marsupial da Terra,
possui um incrível mecanismo de defesa que pode te surpreender. Com pernas traseiras musculosas que agem como molas poderosas, esses cangurus podem chutar a velocidades próximas de 50 km/h. Essa força é suficiente para quebrar uma costela ou derrubar um predador. Durante confrontos, os cangurus machos equilibram-se habilidosamente em suas caudas grossas e robustas, usando-a como uma terceira perna, enquanto lançam os dois pés em um movimento rápido para cima, incapacitando os rivais de forma eficaz. Mas esses chutes letais servem para mais do que apenas defesa. Eles desempenham um papel vital na afirmação de domínio dentro de seus grupos sociais. Os cangurus machos frequentemente participam de lutas de boxe, onde se agarram e chutam determinando quem é o mais forte. Suas caudas proporcionam estabilidade, não apenas durante as intensas lutas, mas também ao realizar saltos ágeis por vastas paisagens, transformando cada salto em uma manobra precisa de força. Na natureza, cada chute não é apenas um ato de defesa, simboliza a força, precisão e domínio do canguru, mostrando como o design da natureza pode ser intricado. Você está pronto para apreciar ainda mais essas criaturas fascinantes? Descubra este método de caça inusitado no Sudão. Em algumas regiões do Sudão, pastores criaram uma estratégia única para enganar suas presas. Em vez de depender apenas de métodos tradicionais, eles adotam uma prática incomum: cortam suas caudas. Embora isso possa parecer estranho, não é por questões de higiene, mas para disfarçar seu cheiro. Ao remover as caudas, os caçadores acreditam que podem ocultar seu aroma natural, dificultando a detecção pelos animais quando se aproximam das armadilhas. Essa tática astuta explora os instintos de diferentes animais, permitindo que os caçadores se aproximem sem alarmá-los. A habilidade de se camuflar no ambiente e permanecer invisível demonstra a engenhosidade dessas comunidades de pastores. Esse método interessante destaca a profunda conexão entre as pessoas e a natureza no Sudão, mostrando como práticas tradicionais evoluem para a sobrevivência em condições desafiadoras. Portanto, da próxima vez que você pensar em estratégias de caça, lembre-se de que inovações muitas vezes surgem das formas mais inesperadas. Você vai se surpreender ao descobrir que os planetas inspiram a criação de chocolate. A Olympus, uma marca japonesa famosa, levou os doces a um nível cósmico com uma nova coleção dedicada aos planetas do nosso sistema solar. Cada chocolate é feito com cuidado para lembrar diferentes planetas, proporcionando prazer tanto para os olhos quanto para o paladar. Desde o vermelho ardente de Marte até o azul profundo de Netuno, as cores e texturas desses chocolates refletem os corpos celestes que representam. Embalada em uma elegante caixa preta, essa coleção não é apenas uma delícia, mas também um presente maravilhoso ou um centro de atenção. Imagine saborear um pedaço que te transporta para outro mundo. Essa mistura criativa de astronomia e confeitaria eleva o padrão dos presentes e convida os amantes do chocolate a explorar o universo de uma maneira totalmente nova. Quem diria que uma sobremesa poderia ser tão extraordinária? Você sabia que os glóbulos brancos podem caçar bactérias? Essas células incríveis são como pequenos super-heróis que patrulham seu corpo para manter sua saúde. Um recente vídeo em microscópio mostrou as ações impressionantes dos glóbulos brancos, que desempenham um papel fundamental no nosso sistema imunológico. Eles estão sempre em busca de bactérias nocivas que podem causar doenças. Assim que encontram esses invasores, eles agem, cercando e absorvendo-os em um processo chamado fagocitose. É surpreendente ver como essas células se comunicam entre si, coordenando seus esforços para eliminar as ameaças de forma eficaz. Nosso sistema imunológico trabalha incansavelmente, muitas vezes sem que percebamos. Este drama microscópico mostra o quão ativas são nossas defesas, lembrando-nos da importância de cuidarmos da nossa saúde. Graças aos glóbulos brancos, muitas infecções são eliminadas antes mesmo de notarmos sua presença. Então, da próxima vez que você sentir uma coceira na garganta ou um resfriado, lembre-se de que há uma equipe inteira de guerreiros em sua corrente sanguínea, pronta para protegê-lo de doenças. E se eu te disser que 20% dos guindastes do mundo estão em Dubai? Durante seu incrível boom de construção, esta cidade vibrante se tornou uma maravilha arquitetônica, exibindo um horizonte impressionante com edifícios inovadores. Em determinado momento, 20% de todos os guindastes do planeta estavam trabalhando em Dubai.
Essa quantidade surpreendente de atividade de construção foi impulsionada por projetos ambiciosos, como o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, e luxuosos empreendimentos como enormes shoppings e hotéis. Os construtores estavam apressados e cada canto da cidade estava cheio de guindastes levantando materiais e trabalhadores, criando maravilhas da engenharia moderna. Esse fenômeno não apenas transformou a aparência de Dubai, mas também inspirou cidades ao redor do mundo a sonhar mais alto. O que esse crescimento explosivo significa para o futuro do desenvolvimento urbano? Difícil de acreditar, mas os gatos causaram a extinção dos cães. Há cerca de 20 milhões de anos, a Terra viveu uma incrível luta pela sobrevivência. Gatos antigos vagavam pelo planeta, competindo ferozmente com cães antigos por comida e território. Esses ágeis predadores eram caçadores extremamente habilidosos, e sua capacidade de adaptação lhes dava vantagem sobre os cães. A competição se tornava cada vez mais intensa, levando a mudanças drásticas no ecossistema. Os cães antigos, incapazes de competir de forma eficaz, começaram a diminuir em número, o que acabou resultando em sua extinção. Esse evento notável destaca não apenas a crueldade da natureza, mas também como as espécies evoluem e se adaptam ao longo do tempo. É surpreendente pensar que nossos amados pets hoje são descendentes de predadores tão formidáveis que um dia desempenharam um papel crucial no equilíbrio da vida pré-histórica. Quem poderia imaginar que nossos queridos gatos tiveram um impacto tão grande nos ecossistemas antigos? Um fato interessante sobre helicópteros. Os helicópteros são máquinas incríveis que voam de uma maneira única. Diferente dos aviões com asas fixas, os helicópteros usam um rotor principal que gira rapidamente, gerando força de sustentação. As lâminas desse rotor não se movem apenas para cima e para baixo. Elas também podem inclinar-se para mudar de direção, permitindo que o helicóptero paira, se mova lateralmente ou até mesmo voe para trás. Para garantir estabilidade, os helicópteros têm um rotor de cauda menor. Esse rotor de cauda é fundamental, pois compensa o torque gerado pelo rotor principal, ajudando a manter o equilíbrio da aeronave. Imagine tentar andar de bicicleta enquanto ela gira em círculos. Sem o rotor de cauda, o helicóptero faria o mesmo. Graças a esse design incrível, os helicópteros podem pousar facilmente em locais apertados ou resgatar pessoas em situações difíceis, mostrando como a engenharia pode expandir os limites do voo. Você sabia que o latte influencia a absorção de cafeína? Na verdade, seu latte favorito pode afetar como seu corpo processa a cafeína. Quando você aprecia essa bebida cremosa, a gordura do leite retarda a absorção da cafeína na corrente sanguínea. Isso significa que, embora você desfrute do sabor suave do latte, o efeito da cafeína pode demorar um pouco mais para aparecer do que ao tomar café preto. Basicamente, ao beber um latte, a combinação do leite quente com o espresso forte cria uma sensação agradável, mas isso também significa que o efeito da cafeína não é tão rápido. Portanto, se você precisa de um impulso rápido de energia, é melhor optar por um expresso ou uma xícara de café coado. Entender como funcionam bebidas como o latte pode ajudá-lo a escolher a bebida certa de acordo com suas necessidades, seja para um rápido aumento de energia ou um momento relaxante. Você sabia que o Canyon de Zion é uma obra-prima da natureza? Este lugar incrível, uma joia do Parque Nacional de Zion, deve sua beleza impressionante à ação contínua do rio Virgin, ao longo de milhões de anos. Enquanto o rio serpenteava pela paisagem, ele esculpiu majestosos penhascos de arenito vermelho e formações rochosas distintas que encantam tanto os amantes da natureza quanto os aventureiros. Com mais de 1000 pés de altura, esses penhascos imponentes oferecem vistas deslumbrantes que atraem os caminhantes por várias trilhas. As cores vibrantes do arenito variam de um vermelho profundo a um laranja quente, mudando ao longo do dia conforme a luz do sol ilumina as rochas, criando uma tela de beleza em constante transformação. Seja aproveitando a Scenic Drive do Canyon de Zion ou enfrentando trilhas desafiadoras como Angel's Landing, a rica diversidade de paisagens e ecossistemas inspira admiração. Esta área também serve como um santuário para a vida selvagem. Cervos e aves vibrantes chamam este lugar de lar, contribuindo para seu encanto. Então, da próxima vez que você pensar em maravilhas naturais impressionantes, lembre-se de como o rio Virgin esculpiu meticulosamente esta paisagem extraordinária. Que outras maravilhas a natureza esconde? E se eu disser que as cabras podem cair com estilo? As cabras têm uma condição genética única, chamada miotonia congênita,
que faz com que seus músculos se contraiam e às vezes elas desmaiem quando ficam assustadas. Imagine uma cabra divertida que de repente se assusta com um barulho e cai dramaticamente, mas logo se recupera. Essa característica estranha não as define, pois as cabras também são animais incrivelmente inteligentes e curiosos. Sua mente afiada as torna ótimas em escapar, capazes de encontrar pontos fracos em cercas e trabalhar juntas para se libertar. Esse trabalho em equipe astuto frequentemente deixa seus cuidadores humanos perplexos, enquanto observam as cabras elaborando planos inteligentes para vagar e explorar. Essas criaturas incríveis nos lembram que sempre há algo a aprender sobre o mundo animal, borrando as linhas entre encanto e travessura. Acredite ou não, mas um dia o ar estava cheio de panquecas. Em um evento estranho e inesquecível, uma cidade enfrentou dificuldades após um desastre natural que causou uma grande inundação. À medida que o nível da água subia, ela levou consigo uma mistura única de substâncias, criando uma massa espessa que surpreendeu muitos moradores. Imagine caminhar pelo seu bairro e de repente sentir o doce aroma de panquecas no ar. Esse fenômeno se tornou tão famoso que gerou histórias engraçadas, como quando alguém explicou à sua seguradora que sua casa afundou em xarope. Pessoas e cavalos ficaram presos, e prédios desabaram sob o peso do desastre. Durante muitos anos, os moradores não conseguiram se livrar desse cheiro doce, que se tornou uma parte marcante de suas vidas diárias. Esse evento não só trouxe risadas em meio ao caos, mas também destacou a resiliência humana diante da imprevisibilidade da natureza. Com que frequência você ouve falar de uma cidade que cheirou a café da manhã por tantos anos? Difícil de acreditar, mas alguns não sentem dor. A insensibilidade congênita à dor, ICD, é uma condição surpreendente, mas preocupante, que afeta um pequeno número de pessoas. Imagine viver sem dor, sem contusões, sem dor de dente, nem mesmo queimaduras de café quente. Embora isso possa parecer um sonho, pode trazer sérios perigos. Pessoas com ICD frequentemente não percebem quando se machucam, o que significa que podem não cuidar de cortes, hematomas ou até lesões mais graves, colocando sua saúde em risco. Por exemplo, uma criança com essa condição pode brincar de forma excessiva, sem saber quando parar, o que pode causar danos significativos. Profissionais de saúde ressaltam a importância de exames regulares para pessoas com ICD, pois elas precisam monitorar cuidadosamente seus corpos em busca de lesões. Pesquisas sobre essa condição ajudam os cientistas a entender os mecanismos da dor e podem, eventualmente, levar a novos tratamentos para síndromes de dor. Não é interessante como o corpo funciona, mesmo quando parece uma superpotência? É verdade que os morcegos Bumblebee são pequenas maravilhas. O morcego Bumblebee, também conhecido como morcego do nariz de Kitty, é o menor mamífero do mundo. Ele pesa apenas 0,05-0,07 onças e cabe facilmente na palma da mão. O comprimento do corpo, da cabeça à cauda, varia de 1,14 a 1,29 polegadas. E a envergadura das asas é de cerca de 5,7 polegadas. Esses morcegos únicos vivem principalmente na Tailândia e em Mianmar, onde habitam cavernas de calcário, formando pequenas colônias. Apesar de seu tamanho diminuto, eles desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos ao se alimentarem de pequenos insetos. Seu tamanho reduzido os torna vulneráveis à perda de habitat, o que gera preocupações sobre seu futuro. Ao aprender mais sobre essas criaturas incríveis, podemos ajudá-las. Que outras criações surpreendentes podem estar escondidas à vista? Você sabia sobre o leilão beneficente das cabines de Seinfeld? Ao longo de sua existência lendária, a série cult Seinfeld não apenas divertiu os espectadores, mas também apoiou causas importantes. Uma das maneiras únicas de fazer isso foi através do leilão, que oferecia a chance de sentar na primeira cabine do Café Monk, o lugar favorito de Jerry, George, Elaine e Kramer. Fãs do programa, querendo vivenciar a atmosfera, faziam lances por essa oportunidade exclusiva durante eventos beneficentes. Imagine-se sentado, onde seus personagens favoritos discutiam piadas inteligentes e momentos inesquecíveis. O dinheiro arrecadado nesses leilões ajudou diversas organizações de caridade, mostrando que diversão e solidariedade podem andar juntas. É incrível como uma simples cabine de um programa de TV pode ajudar a mudar o mundo, não é?
Você sabia que as moscas têm milhares de pequenas lentes? Uma mosca comum possui olhos compostos, formados por 3.000 a 6.000 pequenas lentes, que a ajudam a ver em várias direções ao mesmo tempo. Essa estrutura permite que elas reajam rapidamente a movimentos, facilitando a fuga de predadores. Mas se você acha as moscas impressionantes, dê uma olhada nas libélulas. Esses insetos incríveis têm grandes olhos facetados, compostos por milhares de omatídeos, que lhes proporcionam quase 360 graus de visão. Isso significa que elas conseguem ver quase tudo ao seu redor, sem precisar virar a cabeça. Além disso, as libélulas conseguem perceber um espectro mais amplo de luz, incluindo luz ultravioleta e polarizada, que é invisível para os humanos. Essa habilidade única de visão as ajuda a caçar presas e se orientar no ambiente com precisão surpreendente. Então, da próxima vez que você ver uma mosca ou uma libélula, lembre-se de quão incríveis são os olhos delas. Você sabia que a palavra atenuação vem do latim? Essa palavra tem raízes interessantes que remontam a tempos antigos. Ela deriva do latim mitigare, que significa suavizar ou reduzir. No contexto jurídico, essa palavra desempenha um papel importante. Atenuantes são fatores que ajudam a diminuir a culpa de uma pessoa ou a severidade da punição. Por exemplo, se alguém comete um crime, mas estava sob forte estresse, isso pode ser considerado um atenuante e resultar em uma punição mais leve. Essa ideia mostra que o sistema jurídico reconhece a complexidade do comportamento humano. Em vez de ver as ações em preto e branco, a lei reconhece que existem muitos tons de cinza em nossas escolhas. Compreender o termo atenuação nos ajuda a entender como as decisões são tomadas no tribunal e por que algumas sentenças variam tanto. Na próxima vez que você ouvir esse termo em um julgamento ou em um filme, você apreciará sua profundidade e importância. Não é interessante ver como a linguagem evolui e influencia nossa compreensão de justiça? Poucos sabem sobre o morcego-peixe. O morcego-peixe sul-americano possui um talento incrível que o destaca entre muitos outros seres. Ele utiliza um sistema complexo de ecolocalização, emitindo sons de alta frequência debaixo d'água, para encontrar peixes escondidos sob a superfície. Essa habilidade avançada de emitir sons permite que o morcego caça, de forma eficaz, nas águas turvas de seu habitat tropical. Cientistas até realizaram experimentos, desacelerando esses sons em laboratório. O que descobriram é surpreendente. Quando os sons são desacelerados, eles se assemelham a sons graves da garganta humana, bem diferentes dos apitos agudos, normalmente ouvidos durante a caça. Essa capacidade não só demonstra a percepção aguçada do morcego, mas também destaca como diferentes espécies se adaptam de maneira única às suas condições. Ao confiar no som em vez da visão, o morcego-peixe revela uma incrível diversidade de métodos que os animais usam para sobreviver e prosperar na natureza. Não é interessante pensar em como essas adaptações incríveis se desenvolveram ao longo do tempo? Cientistas descobriram recentemente que Istambul é uma cidade fascinante que liga a Europa e a Ásia. Localizada na interseção desses dois continentes, Istambul é separada pelo icônico Estreito de Bósforo, que oferece vistas deslumbrantes e serve como uma ponte cultural e histórica. Do lado europeu, você pode explorar bairros vibrantes, cheios de vida, com cafés, lojas e marcos impressionantes. A Hagia Sophia, uma antiga igreja que se tornou mesquita, e a hipnotizante Mesquita Azul são apenas algumas das atrações imperdíveis da cidade. Em contraste, o lado asiático oferece um refúgio tranquilo, com parques serenos e mercados locais que mostram o cotidiano da vida turca. Essa divisão geográfica faz de Istambul um caldeirão de tradições diversas, delícias culinárias e estilos arquitetônicos. Como um importante centro de comércio e intercâmbio cultural por séculos, atrai visitantes de todo o mundo. Seja desfrutando de um passeio de ferry cênico ou caminhando por ruas antigas, Istambul realmente incorpora o charme de dois mundos entrelaçados, tornando-se um destino inesquecível para viajantes curiosos. E se eu disser que o zinco e o cobre melhoram o funcionamento do cérebro? Esses dois minerais importantes desempenham um papel fundamental na saúde cerebral. O zinco ajuda na atividade dos neurotransmissores, permitindo que as células do cérebro se comuniquem melhor, o que é essencial para o aprendizado e a memória. Ao mesmo tempo, o cobre age como combustível para as células do cérebro, sustentando a produção de energia para que funcionem de maneira eficiente. Embora seja importante notar que ter esses minerais não garante um nível mais alto de inteligência,
Sua presença destaca a necessidade de uma alimentação adequada para apoiar a atividade mental. Uma dieta rica nesses nutrientes pode resultar em uma concentração mais clara e na melhoria das funções cognitivas. Alimentos como nozes, sementes, grãos integrais e frutos do mar são excelentes fontes de zinco e cobre. Portanto, da próxima vez que você alimentar seu cérebro, lembre-se de que o que você come pode realmente influenciar como você pensa e aprende. Você sabia que o Riyadh Front está redefinindo o entretenimento? Este complexo emocionante não é apenas mais um shopping. É um vibrante centro cultural que está rapidamente colocando o Riyadh no mapa global do entretenimento. Imagine-se passeando por um espaço deslumbrante, repleto de marcas internacionais e opções de restaurantes sofisticados, enquanto desfruta das encantadoras noites árabes. Quando a noite chega, o Riyadh Front se transforma em um ponto dinâmico, cheio de energia e charme. Você pode dançar ao som das últimas batidas em festas eletrizantes com DJs, aproveitar apresentações de música ao vivo sob as estrelas, ou se envolver na criatividade em exposições de arte que celebram talentos locais e internacionais. A atmosfera pulsa de empolgação, proporcionando o cenário perfeito para amigos e famílias se conectarem e se divertirem juntos. Se você é um amante da gastronomia, ansioso para experimentar diversas culinárias globais, um apaixonado por compras em busca dos estilos mais modernos, ou alguém com paixão por artes e vida noturna, o Riyadh Front oferece algo único para todos. Então, por que não mergulhar neste novo destino incrível e criar memórias inesquecíveis, seja você um local ou um visitante? Você não vai acreditar no que aprendeu sobre agricultura no deserto. Em regiões áridas onde cada gota de água conta, os agricultores encontraram uma solução genial: potes de barro enterrados, chamados alás. Esses potes não são apenas recipientes comuns. Eles são cuidadosamente preenchidos com água e colocados no subsolo, perto das raízes das plantas. Quando o solo seca, a umidade se infiltra lentamente dos potes, permitindo que as raízes das plantas se estendam para baixo e absorvam água nos momentos mais críticos. Esse método é uma técnica de irrigação brilhante e ecológica, que minimiza perdas e sustenta a agricultura sustentável. Usando processos naturais de absorção do solo, os agricultores conseguem manter suas culturas saudáveis, mesmo em condições difíceis. Além disso, o uso desses potes de barro tradicionais ajuda a conservar água e enriquece o solo, criando um ambiente mais saudável para o crescimento das plantas. Não é incrível como soluções inovadoras podem surgir de práticas antigas? Norman Taurog quebrou o recorde de Oscars. Em 1931, Norman Taurog fez história ao se tornar o diretor mais jovem a ganhar o Oscar de melhor direção, alcançando essa incrível conquista aos apenas 32 anos. Ele venceu pelo filme Skip, uma comédia emocionante sobre um menino e seu cachorro, que conquistou os corações do público em todo o mundo. A conquista de Taurog não só lhe rendeu o prestigiado Oscar, mas também o consolidou como um pioneiro em Hollywood, abrindo caminho para futuros diretores. Mesmo agora, quase um século depois, esse recorde permanece inigualável, destacando o talento e a visão incríveis que Taurog tinha em uma idade tão jovem. Sua trajetória nos lembra que a idade não define o sucesso. O que importa é a paixão e a dedicação. Com várias obras reconhecidas ao longo de sua carreira, incluindo os filmes O Pequeno Rebelde e A Cidade dos Meninos, a contribuição de Taurog para o cinema ainda é celebrada hoje. Então, da próxima vez que você assistir a um filme clássico, lembre-se de pioneiros como Taurog, que moldaram a indústria e inspiraram incontáveis cineastas. O que o próximo talento recordista nos trará? Imagine as últimas notas do último show dos Beatles. Em 29 de agosto de 1966, os Beatles fizeram seu último show ao vivo no Candlestick Park, em São Francisco, marcando o fim de uma era incrível. Não foi apenas mais um show, foi a última vez que os Fab Four se apresentaram juntos em um estádio, deixando os fãs com memórias inesquecíveis. Enquanto milhares aplaudiam sua banda favorita, a verdade é que nos bastidores, John, Paul, George e Ringo sentiam o peso da fama pressionando-os. Eles enfrentavam não só a emoção da popularidade, mas também as pressões esmagadoras que a acompanhavam. O barulho dos fãs gritando, combinado com os desafios de uma apresentação perfeita, tornava as turnês estressantes. Após esse show, decidiram se afastar das apresentações ao vivo, focando no trabalho em estúdio, o que lhes permitiu explorar novas ideias musicais sem as limitações de um público ao vivo.
Essa escolha ousada abriu caminho para alguns de seus álbuns mais inovadores e amados, mudando para sempre o cenário da música. Você pode se surpreender. Uma carta de suicídio de 905 páginas. Em 2010, um homem chamado David escreveu uma carta de suicídio surpreendentemente longa, abrangendo 905 páginas ao longo de 5 anos. Este poderoso documento revela uma jornada profunda e angustiante por sua luta com a saúde mental. Em vez de ser apenas uma despedida, a carta de David está cheia de reflexões, emoções e pensamentos sobre a vida, que oferecem uma visão de seu estado e da dor esmagadora que ele sentia. A carta se tornou sua forma de lidar com as dificuldades, permitindo que ele expressasse seus sentimentos, frustrações e medos nas páginas. Infelizmente, a carta termina com uma mensagem comovente, destacando seu desespero e os desafios que enfrentava. Esta história serve como um lembrete tocante da importância da conscientização sobre a saúde mental e da necessidade de conversas abertas sobre dificuldades emocionais. Ela levanta questões importantes sobre como a sociedade percebe doenças mentais e que tipo de apoio as pessoas realmente precisam em seus momentos mais sombrios. Porque muitas vezes ignoramos os sinais de que alguém está sofrendo. E se eu te contar sobre arco-íris lunares? Arco-íris lunares são espetáculos incríveis que encantam todos que têm a sorte de vê-los. Esses arco-íris únicos aparecem à noite, mas não são comuns. Para ver um arco-íris lunar, as condições precisam ser perfeitas. É necessário uma lua cheia, iluminando o céu, e uma fonte de água por perto, como uma cachoeira ou a chuva. A luz da lua se refrata e reflete nas gotículas de água no ar, criando um belo arco de cores que muitas vezes é mais suave e menos intenso do que os arco-íris diurnos. Como são raros, você pode precisar planejar uma caminhada noturna para avistar um, e nem todo lugar é adequado. Locais com céu escuro e alta umidade são suas melhores chances. Então, se algum dia você estiver sob uma lua cheia brilhante, preste atenção nesse brilho mágico na névoa. Você pode ver um arco-íris lunar se estendendo pelo céu. Na próxima vez que ouvir sobre a lua cheia, lembre-se de que esse evento mágico não é apenas uma história para crianças. É um verdadeiro milagre esperando para ser visto. Pequenos campeões da natureza inspiram grandes inovações. Essa descoberta ajudou os cientistas a entender melhor a aerodinâmica, especialmente ao estudar as incríveis habilidades de voo das abelhas. Apesar de seu tamanho pequeno, esses insetos notáveis dominam a arte de voar, manobrando eficientemente no ar e mostrando a genialidade da natureza. Os pesquisadores notaram que as abelhas podem pairar, se mover rapidamente e até voar para trás, desafiando os princípios aerodinâmicos tradicionais que normalmente se aplicam a aeronaves maiores. Analisando os movimentos de suas asas e técnicas, os especialistas revelam segredos que podem ajudar no desenvolvimento de robôs e drones. Isso significa que inovações em robótica e tecnologia de drones podem levar à criação de máquinas mais ágeis e eficientes, replicando a habilidade das abelhas de se orientar em condições complexas. Então, da próxima vez que você ver uma abelha zumbindo por aí, lembre-se de que não é apenas um inseto fofo, é uma fonte de inspiração para tecnologias avançadas que podem revolucionar nossa compreensão do voo. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre raios. Todos os anos, milhões de raios atingem a Terra, mas um país se destaca pela sua incrível atividade elétrica. É a Venezuela, especialmente a região do Lago de Maracaibo. Esse lugar é famoso pelos raios Catatumbo, um fenômeno onde os raios brilham quase continuamente por cerca de 140 a 160 noites por ano. A combinação do ar quente e úmido do lago com o ar mais frio que desce das montanhas cria condições perfeitas para tempestades. Embora esses impressionantes shows de luz possam ser emocionantes, eles também trazem problemas. Podem ocorrer quedas de energia e incêndios florestais devido a raios que atingem árvores e edifícios. Portanto, independentemente de você achar os raios bonitos ou assustadores, é difícil negar sua força e impacto em nosso planeta. Você já testemunhou uma tempestade de perto? Escolha surpreendente nas filmagens de Um Sonho de Liberdade. Durante a produção deste filme icônico, a Sociedade Americana de Proteção aos Animais expressou preocupação sobre o uso de uma larva viva em uma das cenas. Essa organização, que defende os direitos dos animais no cinema e na televisão, interveio com suas preocupações. Em vez de comprometer sua visão artística, a equipe rapidamente encontrou uma solução,
usando uma larva que já havia morrido de morte natural. Essa escolha destaca o delicado equilíbrio entre criatividade e responsabilidade ética. Os criadores do filme queriam retratar com precisão a dura atmosfera da prisão, mas também respeitar as normas que promovem o tratamento humanitário dos animais na indústria do entretenimento. Essa decisão nos bastidores acrescenta um aspecto interessante ao legado do filme, mostrando que mesmo na busca por uma narrativa, a compaixão continua sendo uma prioridade. A cena com a larva pode parecer um detalhe pequeno, mas ilustra perfeitamente como as escolhas cinematográficas podem refletir considerações éticas mais profundas. Não é surpreendente como até os menores detalhes podem gerar discussões sobre moralidade no cinema? Você pode ficar surpreso ao descobrir que criminosos podem ser justificados. Essa pergunta interessante nos leva a um mundo complexo de ética e moral. Imagine uma situação em que alguém comete um crime por desespero, como roubar pão para alimentar uma família faminta. Muitos se perguntam se tais ações podem ser justificadas moralmente, especialmente se são causadas por circunstâncias difíceis. Filósofos debateram isso por muito tempo. Alguns acreditam que a intenção é crucial, sugerindo que se a motivação é baseada na sobrevivência, isso altera as avaliações morais. Isso levanta questões adicionais. Devemos considerar o contexto social mais amplo que levou ao crime. Em uma sociedade com desigualdade, podemos realmente responsabilizar as pessoas por suas ações? Discutir essas questões nos leva a avaliar criticamente nosso sistema de justiça e a refletir se a empatia deve ter um papel na forma como entendemos crime e punição. Adivinhe o que cria uma diferença de 25 horas? Samoa e Samoa Americana estão separadas por apenas 220 quilômetros, mas vivem em dias completamente diferentes. Essa situação curiosa acontece porque estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando a Terra gira em torno de seu eixo, isso gera a necessidade de fusos horários, sistemas criados pelas pessoas para sincronizar nossos horários. Quando Samoa decidiu mudar seu fuso horário em 2011, isso teve um grande impacto na vida cotidiana dos moradores. Imagine comemorar o Ano Novo em um dia, e em uma rápida viagem de barco, seus amigos na Samoa Americana ainda estão esperando para celebrar o Ano Novo 25 horas depois. Esse caso curioso destaca como nossas decisões sobre o tempo podem afetar muito nossa experiência diária. O tempo não é apenas relógios que marcam. Ele reflete escolhas culturais, sociais e políticas que influenciam como percebemos e vivemos a cada dia. Portanto, da próxima vez que você olhar para o relógio, pense em como isso nos conecta em todo o mundo e, ao mesmo tempo, pode criar divisões tão interessantes. É verdade que uma pessoa sem braços pode atirar com arco? Matt Stutzman quebrou um incrível recorde mundial de tiro com arco em longas distâncias, mostrando uma força e habilidade impressionantes, apesar de não ter braços. Nascido sem braços devido a uma condição rara, Matt não deixou que isso o impedisse. Em vez disso, ele treinou arduamente para dominar a arte do tiro com arco, usando as pernas para puxar a corda e mirar com precisão. Sua determinação e métodos inovadores inspiraram muitas pessoas, provando que é possível superar limitações. Matt não só compete em alto nível, mas também defende atletas com deficiência, mostrando que tudo é possível. Sua trajetória envolve não apenas habilidade e prática, mas também um espírito resiliente que motiva outros a enfrentarem suas próprias dificuldades. O que você acha? Consegue repetir sua incrível conquista em precisão e foco? Prepare-se para se surpreender com as ovelhas da Nova Zelândia. É difícil acreditar, mas na Nova Zelândia há cerca de 6 ovelhas para cada pessoa. Com uma população de aproximadamente 5 milhões, isso significa que existem cerca de 30 milhões de ovelhas vagando pelo país. A criação de ovelhas é uma parte importante da identidade e da economia da Nova Zelândia. As ovelhas fornecem lã, carne e laticínios, tornando-as essenciais tanto para o consumo local quanto para a exportação. Os pastos verdes e o clima ameno criam condições ideais para o pastoreio, permitindo que elas prosperem. Essa vasta cultura de criação de ovelhas resultou em ricas tradições e uma profunda conexão entre a terra e seus agricultores. Os visitantes costumam notar esses animais peludos espalhados pelas colinas e vales, o que ressalta a beleza pastoral do estado insular. A visão das ovelhas pastando tranquilamente sob o céu amplo não só define a paisagem da Nova Zelândia, mas também destaca como a agricultura molda sua cultura. Não é incrível que um país possa ter tantas ovelhas? Você sabia que as crianças não gostam de clones?
Um estudo surpreendente, focado em entender como as crianças veem os animais de estimação, revelou que 250 crianças têm opiniões bem definidas sobre clonagem. Quando os pesquisadores perguntaram sobre clonagem, muitas crianças não hesitaram em expressar seus sentimentos. Elas usaram termos únicos como não amados e cringers para mostrar suas emoções negativas em relação aos animais clonados. Isso diz muito sobre como as crianças percebem a vida e o que torna os animais de estimação especiais para elas. Parece que elas têm um instinto natural que valoriza a singularidade de cada ser vivo. A clonagem, que cria cópias de animais por meio de processos científicos, pode parecer para as crianças algo antinatural e preocupante. Elas associam os animais de estimação à amizade e à individualidade, o que leva à sua rejeição à clonagem. Este estudo não apenas ilumina as opiniões das crianças, mas também abre um diálogo sobre ética na ciência. O que isso significa para o futuro da clonagem de animais de estimação? Estamos perdendo algo valioso ao entender como as mentes jovens se conectam com os animais? Você sabia que a Índia é líder na produção de filmes? Todo ano, a indústria cinematográfica indiana, famosa por suas histórias vibrantes e músicas animadas, lança mais de 1000 filmes. Isso é mais do que qualquer outro país no mundo. Essa indústria fascinante, muitas vezes chamada de Bollywood, produz filmes em várias línguas, sendo as mais comuns o Hindi, o Tamil e o Telugu. O encanto do cinema indiano não está apenas na quantidade de filmes, mas também na cultura única e nas ricas tradições que influenciam essas histórias. Muitos filmes indianos exploram temas de amor, família e questões sociais, enquanto entretêm o público com danças coloridas e músicas marcantes. Cidades como Mumbai são o coração dessa indústria pulsante, onde atores e diretores iniciantes trabalham arduamente para realizar seus sonhos. Com um enorme público tanto na Índia quanto fora dela, a indústria cinematográfica indiana continua a quebrar recordes e expandir os limites criativos. Não é incrível como um único país pode ter tanta influência no mundo do cinema? Você sabia sobre as incríveis animações de argila de Sabak? Sabak elevou a arte de modelar com argila a alturas impressionantes, transformando figuras simples em histórias épicas de batalhas e aventuras. Seu estilo único dá vida a objetos inanimados através de uma animação quadro a quadro fascinante, onde cada quadro mostra uma fluidez impressionante que cativa o público. Com atenção aos detalhes, Sabak cria cuidadosamente cada personagem e cena de argila, fazendo parecer que eles saltam da tela. Esse processo artístico exige paciência e criatividade, pois ele captura pequenos movimentos, criando a ilusão de movimento. Qual é o resultado? Uma narrativa visual surpreendente que mergulha você em um mundo onde guerreiros de argila lutam e personagens embarcam em emocionantes missões. Não se trata apenas do produto final, é uma jornada envolvente desde um pedaço de argila até uma narrativa cinematográfica. Ao observar as criações de Sabak, é impossível não admirar como ele inspira a vida na argila, transformando-a em um meio de contar histórias que encanta fãs de todas as idades. O que inspira sua criatividade? O que realmente move os trailers de filmes hoje? No início do século XX, os trailers eram exibidos após os filmes, por isso foram chamados de trailers. Naquela época, os cinemas achavam que o público gostaria de ver os anúncios dos próximos filmes depois da exibição principal. No entanto, isso se mostrou problemático, pois muitos espectadores saíam antes do início dos trailers, perdendo as novidades futuras. Percebendo que os trailers precisavam de uma nova estratégia para chamar a atenção, os cinemas mudaram a abordagem e começaram a exibir os trailers antes do filme principal. Essa mudança não só aumentou o interesse do público pelos próximos lançamentos, mas também fez dos trailers uma ferramenta importante no marketing cinematográfico. Hoje, esses trechos emocionantes que você vê no início do filme são criados especialmente para prender sua atenção e gerar expectativa. Eles oferecem uma visão atraente do que está por vir, desde efeitos especiais impressionantes até enredos envolventes. Então, da próxima vez que você se acomodar em seu lugar e as luzes se apagarem, lembre-se, esses trailers são cuidadosamente elaborados para manter seu interesse e desejo de ver mais. Você já viu um nadador patinador como Kohara? Kohara é um nadador diferente, que também se destaca como um talento excepcional no patinação artística. A combinação dessas habilidades o torna único nos esportes aquáticos.
Muitas vezes, os atletas se destacam em uma única disciplina, mas Kohara quebra estereótipos, deslizando graciosamente na água e mostrando uma incrível atletismo. Por outro lado, Karela é outro nome que merece atenção no mundo da natação, conhecido por sua habilidade excepcional em enfrentar correntes desafiadoras e competições rápidas. Karela treina arduamente, sempre expandindo os limites de suas capacidades na piscina. Ambos os atletas representam a força da dedicação e a alegria de dominar várias habilidades. Eles personificam o espírito de equipe e a fraternidade esportiva, inspirando muitos jovens nadadores e patinadores. Imagine quantas horas eles passam se preparando, aperfeiçoando seus movimentos e técnicas. O mundo da natação competitiva e da patinação artística está cheio de surpresas, e atletas como Kohara e Karela provam que paixão e perseverança podem levar a conquistas incríveis. Quem sabe, talvez você também queira se inspirar e tentar isso. Você já pensou por que a navegação é importante nas cidades? Em grandes cidades, especialmente em áreas movimentadas, pode ser difícil saber para onde ir. É aí que entram os sistemas de navegação intuitivos. Essas ferramentas discretas, mas eficazes, ajudam os visitantes a se orientarem melhor, guiando-os do ponto A ao ponto B sem complicações. Imagine-se passeando por um enorme parque ou procurando um museu em um planejamento urbano complicado. Uma boa navegação combina sinalizações claras, mapas e até ferramentas digitais, criando uma experiência agradável para todos, tanto turistas quanto moradores. Isso melhora a impressão geral de visitar a cidade, tornando-a mais amigável e acessível. Com o aumento da população nas cidades, um sistema de navegação eficiente se torna essencial. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pela cidade, reserve um momento para apreciar como esses sistemas tornam sua jornada mais confortável. Você pode acreditar na tensão entre a Coreia e os EUA. Desde 2002, as relações entre a Coreia, os Estados Unidos e a União Europeia têm enfrentado um conflito crescente, criando uma complexa rede de tensões geopolíticas. Esse conflito não se limita a fronteiras ou comércio. Está profundamente enraizado em diferentes ideologias e questões de segurança. A Coreia, especialmente a Coreia do Norte, frequentemente entra em conflito tanto com os Seychelles quanto com a UE, resultando em sanções e confrontos diplomáticos. Esses países se opõem devido às ambições nucleares da Coreia do Norte e suas consequências para a segurança global. Enquanto isso, os EADERAUE buscam implementar suas políticas na região, o que às vezes entra em conflito com os interesses da Europa. À medida que essas tensões se desenvolvem, elas podem impactar os mercados globais, as relações internacionais e até a vida cotidiana das pessoas nas regiões afetadas. Compreender essas dinâmicas é crucial, pois elas moldam não apenas o futuro da Península Coreana, mas também o contexto mais amplo da política internacional. O que isso significa para a paz e a cooperação global no futuro? Prepare-se para se surpreender com a bioluminescência. Esse fenômeno natural incrível acontece quando alguns micro-organismos marinhos, especialmente os dinoflagelados, emitem uma luz impressionante com o menor movimento. Imagine caminhar na praia à noite e cada passo seu provoca um lindo brilho azul na água. Esse efeito mágico surge porque os pequenos dinoflagelados reagem aos movimentos ao seu redor, seja com as ondas ou um nadador curioso. Quando eles se iluminam, criam um espetáculo fascinante que encanta as pessoas há séculos. A bioluminescência não é apenas um show para os olhos. Ela também desempenha funções ecológicas importantes, como proteger esses organismos de predadores. Essas manifestações luminosas podem até ser uma forma de comunicação entre os dinoflagelados. Na próxima vez que você estiver perto de águas escuras, fique atento. Talvez você testemunhe um verdadeiro show de luzes da natureza. Você pode se surpreender. Vegetais congelados podem ser mais saudáveis. Muitos de nós acreditamos que vegetais frescos são o padrão de nutrição, mas os vegetais congelados, muitas vezes, são até mais nutritivos. Após a colheita, eles são rapidamente congelados, o que ajuda a preservar vitaminas e minerais importantes. Em contraste, vegetais frescos podem perder nutrientes com o tempo, especialmente se forem armazenados por muito tempo nas lojas ou na sua geladeira. Além disso, vegetais congelados são práticos para preparar rapidamente, reduzem o desperdício de alimentos e facilitam a inclusão de pratos saudáveis na sua dieta.
Eles mantêm o sabor e a textura, tornando-os uma ótima escolha para sopas, ensopados ou como acompanhamento. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado, considere pegar um pacote de vegetais congelados. Seu corpo pode agradecer. Você sabia que os girafas têm corações muito fortes? Seus corações trabalham arduamente, bombeando sangue com uma força 2 vezes maior do que a de uma vaca. Essa força extraordinária é vital para esses animais altos, pois eles precisam de uma pressão arterial poderosa para levar o sangue rico em oxigênio até suas cabeças, que ficam altas em seus longos pescoços. Imagine só, as girafas podem chegar a 5,5 metros de altura, o que significa que seus corações precisam bombear sangue quase 2 metros mais alto do que os animais comuns. O coração de uma girafa pode pesar cerca de 11 quilos, muito mais pesado do que o coração de uma vaca típica. Essa adaptação incrível ajuda a girafa a se manter saudável e ativa, mesmo quando sua cabeça está bem alta, comendo folhas nas árvores. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se do quanto seu coração se esforça para mantê-la ativa e cheia de energia. É realmente impressionante. Você sabia que as ovelhas têm um campo de visão incrível de cerca de 300 graus? Essa característica impressionante se deve ao fato de que seus olhos estão posicionados nas laterais da cabeça. Diferente dos humanos, que têm os olhos na frente e uma visão mais restrita, as ovelhas conseguem ver quase tudo ao seu redor, sem precisar virar a cabeça. Essa visão ampla é essencial para a sobrevivência na natureza, pois as ajuda a detectar predadores de quase qualquer direção. O único ponto cego delas fica logo atrás, mas isso é um pequeno preço a pagar por uma visão tão excepcional. Então, da próxima vez que você ver uma ovelha pastando no campo, lembre-se de que ela pode observar tudo ao seu redor, permanecendo calma e relaxada. A chama da vela cria pequenos diamantes a cada segundo. Pode parecer incrível, mas ao acender uma vela, você não está apenas acendendo o pavio, você está iniciando uma reação química surpreendente. A cada segundo, essa chama produz cerca de 1,5 milhão de nanopartículas de diamante. Esses pequenos diamantes, conhecidos por sua resistência e beleza, se formam a partir do carbono presente na cera da vela. Quando a cera queima, os átomos de carbono se rearranjam de uma maneira especial devido à alta temperatura, resultando na formação dessas nanopartículas. No entanto, não se empolgue demais com a ideia de coletá-las. O calor da chama faz com que esses diamantes queimem quase instantaneamente, desaparecendo no ar. Esse processo incrível mostra como até as coisas mais simples podem ter uma química extraordinária. É um lembrete vívido das maravilhas que acontecem bem diante de nós, muitas vezes sem que percebamos. Então, da próxima vez que você acender uma vela, pense nessas partículas de diamante efêmeras dançando na chama. Não é uma ideia fascinante? E se eu te disser que os porcos podem ser perigosos? Em 2012, o desaparecimento alarmante do fazendeiro do Oregon, Terry Garner, levou a uma investigação assustadora. Ele sumiu enquanto alimentava seus porcos, e quando seus parentes preocupados começaram a procurá-lo, encontraram uma cena horrível. Tudo o que acharam foram pedaços de suas dentaduras e partes do corpo espalhadas. Essa descoberta chocante fez com que as autoridades suspeitassem que os porcos de Garner, conhecidos por sua agressividade e onivorismo, poderiam tê-lo comido. Os porcos são animais surpreendentemente fortes com um instinto de carniceiro, o que significa que podem comer quase tudo que encontram, incluindo carne. Este caso serve como um lembrete sombrio dos perigos potenciais de trabalhar com grandes animais. O caso de Garner levanta questões importantes sobre a segurança na fazenda e os riscos associados ao manejo de gado imprevisível. É um exemplo impressionante de como a vida de um fazendeiro pode se tornar perigosa em um instante. Difícil de acreditar, mas donuts podem custar $11. Sim, o donut Big Apple da Krispy Kreme em Nova York é considerado o donut mais caro do mundo. Essa sobremesa única não é apenas um donut comum, ela é coberta com um delicioso glacê de maçã, que dá um sabor frutado intenso. Por dentro você encontra um recheio cremoso, que acrescenta um toque agradável a cada mordida. O que torna esse donut ainda mais especial é sua apresentação criativa. Por cima, ele é decorado com um crocante de biscoito e uma delicada folhinha verde de creme, tornando-o tão bonito quanto saboroso. Visitantes da Grande Maçã estão ansiosos para experimentar essa sobremesa extravagante, tornando-a uma experiência obrigatória, tanto para amantes da gastronomia quanto para turistas curiosos.
Quem poderia imaginar que um donut pode ser ao mesmo tempo uma iguaria e uma obra de arte? Se você algum dia estiver em Nova York, essa doce obra-prima definitivamente vale a pena ser experimentada. Adivinhe o que realmente faz o objeto mais rápido girar? A resposta está na estrela de nêutrons, PSR 748241146, um corpo celeste incrível que gira a uma velocidade impressionante de 716 vezes por segundo. Imagine algo girando mais de 10 vezes mais rápido que um liquidificador comum. Essa é a realidade surpreendente dessa estrela. E ainda mais emocionante é que, no equador da PSRJ, NET 4824-46, a superfície se move a cerca de 25% da velocidade da luz. Você pode se perguntar como isso é possível. Estrelas de nêutrons se formam quando estrelas massivas explodem em supernovas e colapsam sob sua própria gravidade, comprimindo seu material em um núcleo incrivelmente denso. Essa rotação rápida está relacionada à conservação do momento angular, o mesmo princípio que faz os patinadores girarem mais rápido quando puxam os braços para perto do corpo. Então, da próxima vez que você pensar em objetos giratórios, lembre-se de que no espaço existem forças incríveis, criando maravilhas como a PSRJ 748-446. Por que o chapéu dourado de Berlim é tão único? É um artefato incrível, com 2 pés de altura, feito com folhas finas de ouro. Encontrado na Alemanha, este chapéu data de 1800 a.C. e é um dos melhores exemplos da Idade do Bronze na Europa. Dentre apenas 4 chapéus dourados em forma de cone conhecidos daquela época, este é o que melhor se preservou. Mas o que o torna ainda mais interessante é seu propósito. Cientistas acreditam que esses chapéus podiam ser usados em rituais cerimoniais, possivelmente indicando o status do portador ou marcando eventos astronômicos importantes. Os padrões intrincados na superfície dourada podem refletir antigas crenças sobre o cosmos ou as mudanças das estações. Imagine as histórias que esse maravilhoso chapéu poderia contar sobre as pessoas que viveram há milhares de anos. Hoje, ele nos oferece uma visão rara de um passado distante, conectando-nos a uma época em que a habilidade excepcional e o profundo significado espiritual estavam intrinsecamente ligados. O que você acha que esse artefato pode nos contar sobre as culturas europeias antigas? A síndrome de Anton-Babinski é uma condição curiosa que ocorre quando pessoas perdem a visão, mas se recusam a aceitar que estão cegas. Imagine acordar um dia e não conseguir ver, mas seu cérebro insiste que está tudo bem. Esse fenômeno intrigante destaca a complexidade do nosso cérebro. Mesmo quando os olhos não enviam mais sinais, o cérebro pode criar percepções falsas para preencher essa lacuna. Pessoas com a síndrome de Anton-Babinski frequentemente tentam interagir com o ambiente como se tudo estivesse normal, o que às vezes resulta em situações surpreendentes e até perigosas. É um lembrete claro da desconexão que pode existir entre nossas percepções e a realidade. Embora não consigam ver, elas podem descrever paisagens e até ver coisas que na verdade não existem. Essa estranha negação mostra o quão poderoso pode ser nosso cérebro, mantendo a ilusão da visão, mesmo na cegueira total. Compreender essa síndrome ajuda os pesquisadores a estudar mais profundamente como o cérebro processa a visão, e pode levar a melhores tratamentos para doenças relacionadas à visão. Não é incrível como funciona a mente? Você já se perguntou por que algumas pessoas precisam de menos sono? Pesquisas mostram que algumas pessoas têm uma mutação única em um gene que as permite dormir apenas 4 a 6 horas por noite, sem sentir cansaço ou ter problemas de saúde. Essa condição, conhecida como sono curto, ajuda essas pessoas a manterem-se mentalmente alertas e fisicamente ativas. Cientistas descobriram uma mutação específica no gene DSE2, que é a causa desse fenômeno incrível. Esse gene parece influenciar nosso relógio biológico interno, determinando as diferentes necessidades de sono entre as pessoas. Compreender como essa mutação funciona não só revela segredos sobre o sono, mas também explica por que alguns conseguem funcionar bem com menos descanso. Essas informações podem mudar nossa visão sobre hábitos de sono e recomendações de saúde. Então, talvez essa mutação genética seja a chave para uma vida mais produtiva? Vamos revelar a verdade sobre os empurradores do metrô de Tóquio. No movimentado centro de Tóquio,
O metrô é um meio de transporte essencial para milhões, especialmente durante os horários de pico. Os trens estão lotados e é difícil para os passageiros entrarem rapidamente. É aí que entram os empurradores, ou oshia. Esses funcionários treinados ajudam gentilmente as pessoas a entrarem nos trens, garantindo que todos consigam se acomodar sem atrasos. O trabalho deles é crucial para manter o horário do metrô, o que é especialmente importante em uma cidade onde a pontualidade é um estilo de vida. Os empurradores são mestres da comunicação, usando empurrões amigáveis em vez de força e coordenando suas ações com outros funcionários para gerenciar o fluxo de passageiros de forma eficaz. Imagine estar na plataforma e ver essas pessoas dedicadas, garantindo que os trens partam exatamente no horário. Que incrível saber que existe um trabalho em equipe assim em uma das cidades mais movimentadas do mundo. E se eu disser que os palhaços estão desaparecendo dos parques? É verdade. Alguns parques de diversão decidiram remover os palhaços das atrações, pois muitos visitantes os acham assustadores. Essa tendência destaca um medo único e muitas vezes surpreendente, conhecido como coulrofobia, que é mais comum do que você imagina. Para algumas pessoas, as características exageradas dos palhaços, seu comportamento imprevisível e suas roupas coloridas podem causar desconforto em vez de alegria. Lembra dos filmes clássicos ou shows com palhaços divertidos? Para muitos visitantes, essa imagem brincalhona é ofuscada por preocupações e experiências ruins. Como resultado, os parques querem que seus visitantes se sintam à vontade e aproveitem o tempo sem medo. Então, seja você fã ou alguém que se esconde ao vê-los, parece que os palhaços estão se tornando menos presentes no mundo do entretenimento. O que você acha dessa mudança nos parques temáticos? Prepare-se para se surpreender com o presente de Natal da Noruega para Londres. Desde 1947, uma majestosa árvore de Natal de mais de 20 metros de altura está na Trafalgar Square. Esta incrível árvore simboliza a sincera gratidão da cidade de Oslo ao Reino Unido pelo apoio durante a Segunda Guerra Mundial. Todos os anos, autoridades norueguesas escolhem uma linda árvore que reflete o estilo tradicional norueguês, com belas decorações que criam um clima festivo. A cerimônia de acendimento das luzes transforma a Trafalgar Square em um deslumbrante país das maravilhas, atraindo milhares de visitantes ansiosos para ver este evento festivo. É não apenas o início da temporada de Natal em Londres, mas também um símbolo de unidade e boa vontade entre os dois povos. Quando as pessoas se reúnem ao redor, é uma doce lembrança de que até os menores atos de bondade podem fortalecer laços ao redor do mundo. Você já viu a mágica do acendimento da árvore com seus próprios olhos? Você sabia que os gatos ronronam para se curar? Embora muitos pensem que o ronronar significa que o gato está apenas feliz, na verdade não é tão simples. Os gatos produzem o ronronar em uma frequência de cerca de 25 Hz, que tem propriedades curativas incríveis. Esse som de baixa frequência pode estimular a produção de fatores de crescimento e colágeno, ajudando na cicatrização de seus ossos e tecidos. Na verdade, muitos donos de gatos notaram que seus amigos peludos ronronam mais quando estão com dor ou se sentindo mal, o que pode significar que eles usam esse som calmante para se autocurar. Então, quando seu gato se aninha em seu colo e começa a ronronar, ele pode estar desfrutando do momento, mas também pode estar usando esse poder curativo e instintivo. Não é incrível como algo tão simples como o ronronar pode ter consequências tão profundas? Você sabia que as panteras são frequentemente pretas? O termo pantera geralmente se refere a grandes felinos com uma condição interessante chamada melanismo. Isso acontece quando esses animais têm muito pigmento escuro em sua pelagem, o que lhes dá uma aparência preta intensa. Dois exemplos conhecidos são o leopardo negro e o jaguar negro. Apesar de suas pelagens escuras, esses animais ainda têm manchas únicas que podem ser vistas sob luz forte, o que os torna ainda mais misteriosos. Essas criaturas graciosas habitam florestas, montanhas e selvas da África à América do Sul, mostrando uma incrível adaptabilidade. Os leopardos negros usam sua cor para caçar à noite, tornando-se predadores furtivos. As pessoas frequentemente os associam à força e à elegância, levando a sua representação em várias culturas como símbolos de poder. Portanto, da próxima vez que você ouvir pantera, lembre-se de que não é apenas uma questão de aparência. Você pode acreditar que as geleiras guardam tanta água doce? As geleiras e as camadas de gelo não são apenas paisagens bonitas.
Elas contêm cerca de 69% da água doce do planeta. Esse tesouro congelado desempenha um papel importante na regulação do clima, refletindo a luz solar e resfriando a atmosfera. Com o aumento da temperatura devido ao aquecimento global, esses gigantes de gelo estão derretendo a uma velocidade alarmante, o que cria sérios riscos para o nível do mar e a disponibilidade de água doce. Imagine cidades costeiras enfrentando inundações por causa do aumento dos oceanos. O derretimento das geleiras ameaça não apenas nossas casas, mas também os ecossistemas que dependem de fontes estáveis de água doce. Muitas espécies de plantas e animais dependem da água fornecida pelas geleiras, especialmente nos meses quentes. Se ignorarmos essas maravilhas da natureza, poderemos enfrentar consequências graves, como secas em áreas que dependem da água derretida das geleiras para irrigação e consumo. Proteger as geleiras significa proteger nosso futuro, garantindo que tenhamos água limpa e ecossistemas estáveis. Não está na hora de prestar atenção a esses gigantes de gelo e seu papel importante em nosso mundo? Você pode acreditar que os ossos das aves são mais densos que os nossos? Esse fato incrível se deve às adaptações únicas que as aves desenvolveram para voar. Embora pareçam leves e frágeis, seus ossos têm uma estrutura mais densa em comparação com os ossos dos mamíferos. Essa alta densidade ajuda a manter a força, minimizando o peso extra. Imagine como seria difícil planar no céu com ossos pesados. Em vez disso, as aves desenvolveram um sistema que mantém seus ossos fortes, mais leves o suficiente para sustentar sua incrível agilidade. Essa densidade também permite que suportem as forças do voo, possibilitando mergulhar, deslizar e manobrar no ar com precisão. Então, da próxima vez que você observar uma ave decolando, lembre-se de que sob suas penas há um sistema esquelético perfeitamente projetado para os céus. Essa combinação notável de força e leveza destaca as aves entre os outros animais. Graças a esses ossos especializados, elas podem realizar truques aéreos impressionantes que muitos mamíferos nem poderiam imaginar. Incrível, não é? Você sabia que no Japão, o curry não é visto como um prato indiano? É surpreendente, mas essa percepção do curry surgiu durante o longo período de isolamento do Japão, que durou até a metade do século XIX. Naquela época, os britânicos trouxeram o curry para as ilhas, apresentando aos japoneses esse prato. Ao contrário do curry indiano picante, a versão japonesa se tornou mais suave e cremosa, geralmente servida com arroz ou com croquetes empanados. Os japoneses acolheram esse prato com alegria, adaptando-o ao seu paladar, o que resultou em uma combinação de sabores única. Até hoje, muitos no Japão consideram o curry um agradável prato ocidental e não relacionado às tradições indianas. Este interessante exemplo de intercâmbio cultural mostra como a comida pode mudar e se adaptar, despertando curiosidade sobre como outras culinárias se desenvolvem ao redor do mundo. Difícil de acreditar, mas Disney tinha medo de sua própria criação. Walt Disney, o lendário cineasta e animador que criou o Mickey Mouse, tinha um medo incomum de ratos. Esse medo, conhecido como musofobia, parece irônico, já que Mickey se tornou um dos personagens mais icônicos da história da animação. Desde seus primeiros esboços até a grandiosa estreia no curta-metragem Steamboat Willie, Mickey Mouse conquistou os corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, a ansiedade de Disney em relação a ratos reais destaca uma experiência humana comum. Às vezes, nossas criações podem ser bem diferentes de nossos medos pessoais. Esse contraste fascinante ressalta a genialidade de Disney. Embora ele pudesse evitar ratos de verdade, transformou seu medo em um símbolo de alegria, aventura e imaginação. O querido camundongo se tornou um embaixador universal da diversão, provando que até as inspirações mais inesperadas podem levar a conquistas incríveis. Não é surpreendente como os artistas conseguem transformar suas peculiaridades pessoais em fenômenos globais. O que realmente acontece quando você explora os Andes? A Cordilheira dos Andes, uma das maiores cadeias montanhosas do mundo, se estende por cerca de 7.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul, passando por países incríveis como Argentina, Chile e Peru. Essa majestosa cadeia não é apenas um belo cenário. Ela impacta a vida de milhões de pessoas, desde os altos picos que tocam o céu até os vales verdes repletos de vida selvagem. Os Andes são conhecidos por sua incrível biodiversidade. Aqui você pode ver espécies únicas, como o condor andino planando no céu, ou a vicunha que se esconde nas montanhas.
As montanhas também guardam uma rica história cultural, onde antigas civilizações, como os Incas, prosperaram. Além disso, os Andes são um verdadeiro playground para os aventureiros, oferecendo trilhas, esqui e paisagens deslumbrantes. Não importa se você está atraído pelo desafio de escalar o Aconcagua, o pico mais alto das Américas, ou se tem interesse em explorar seus vibrantes ecossistemas, os Andes têm algo a oferecer para todos que desejam descobrir os segredos que essas montanhas guardam. Acredite ou não, o brasão da Áustria é único. Este emblema inclui um martelo e uma foice, dois símbolos que frequentemente geram confusão. Embora muitos associem essas imagens ao comunismo, na Áustria elas representam a união entre trabalhadores e agricultores. Adotados após a Primeira Guerra Mundial, esses símbolos ilustram o compromisso do país com a democracia social e a colaboração entre diferentes setores da sociedade. O martelo simboliza o trabalho industrial, enquanto a foice representa os trabalhadores rurais, destacando a importância de ambos para a construção de uma nação forte. Essa escolha reflete a necessidade histórica da Áustria de cooperação entre diversos grupos para promover a estabilidade econômica e a justiça social. Hoje, o brasão serve como um lembrete do compromisso contínuo do país com os princípios democráticos e da importância da unidade para alcançar o progresso. Portanto, da próxima vez que você ver o brasão da Áustria, lembre-se de seu verdadeiro significado. Você sabe o que realmente cria as praias rosas? A incrível areia rosada em algumas praias é formada por pequenos organismos marinhos chamados foraminíferos. Esses seres interessantes vivem no oceano e constroem suas casinhas de carbonato de cálcio, criando conchas coloridas. Quando os foraminíferos morrem, suas conchas avermelhadas são levadas para a praia e se misturam com a areia branca. Essa combinação maravilhosa dá à praia um tom rosa único, tornando-a um destino popular para turistas que desejam desfrutar de vistas incríveis. Praias como a Praia de Areia Rosa nas Bahamas mostram esse lindo fenômeno, atraindo visitantes que querem caminhar sobre a suave areia pastel e nadar em águas turquesa. Então, da próxima vez que você ver uma praia com um tom rosado, lembre-se de que esses pequenos seres marinhos desempenharam um papel importante na criação dessa paisagem impressionante. Você já visitou uma praia rosa? Fatos surpreendentes sobre a molcajete. Este instrumento tradicional mexicano, feito de rocha vulcânica, é usado na cozinha há séculos. A singularidade da molcajete está em sua textura porosa, que ajuda não apenas a triturar ingredientes, mas também a realçar seu sabor. Ao preparar salsas ou molhos, a molcajete permite que pimentas, especiarias e ervas liberem seus óleos essenciais e aromas, tornando seus pratos ainda mais saborosos. Muitas vezes é utilizada junto com o tejolote, uma ferramenta semelhante a um pilão, que garante uma trituração e mistura eficazes. O processo de fazer molhos na molcajete não é apenas culinária, é uma experiência cultural que conecta você à rica história gastronômica do México. Seja tostando ingredientes frescos ou criando um guacamole tradicional, a molcajete adiciona autenticidade ao seu preparo. Além disso, por ser feita de material de pedra natural, é muito durável e pode durar uma vida inteira com os devidos cuidados. Você já tentou usá-la na sua cozinha? Você vai se surpreender com fatos sobre cabelos loiros. Você sabia que, embora os cabelos loiros sejam mais finos que os escuros, as pessoas com esse tipo de cabelo costumam ter um penteado mais volumoso? Esse fato surpreendente se deve ao maior número de folículos capilares. Os loiros têm mais dessas pequenas estruturas, o que compensam a textura fina dos fios, criando a ilusão de volume. A razão incrível para isso está na genética e na melanina, o pigmento que dá cor aos nossos cabelos, pele e olhos. Os loiros têm menos melanina em comparação com os cabelos escuros, mas a grande quantidade de fios em suas cabeças torna o cabelo mais denso e brilhante. Então, da próxima vez que você ver um loiro com uma cabeleira luxuosa, lembre-se de que não é apenas a cor que conta, o volume também é importante. Não é interessante como nossos genes moldam nossa aparência e acrescentam beleza à diversidade? Você sabia que os tatus podem transportar bactérias da hanseníase? Esses seres incríveis desempenham um papel único no estudo dessa doença antiga, cercada de mitos e preconceitos. Os tatus são os únicos animais conhecidos que podem ser infectados pela bactéria Mycobacterium leprae, que causa a hanseníase, e podem carregá-la sem apresentar sintomas.
Pesquisas mostram que em algumas regiões, especialmente no sul dos Inchitacasterarikira, pessoas que têm contato próximo com tatus podem estar em maior risco de infecção. Essa conexão destaca a importância da conscientização sobre doenças zoonóticas, que podem ser transmitidas de animais para humanos. Embora os exatos modos de transmissão da hanseníase dos tatus para os humanos ainda não sejam claros, é recomendável ter cautela, especialmente para aqueles que vivem em áreas onde esses animais são comuns. Compreender essas conexões nos ajuda a valorizar o delicado equilíbrio entre a vida selvagem e a saúde humana. Não é interessante como a natureza pode representar ao mesmo tempo maravilhas e avisos em um pequeno pacote? Você percebeu como os cães aumentam nossa confiança? Pesquisas mostram que a presença de um cão pode ter um grande impacto nas interações sociais, especialmente em relação à confiança e à comunicação. Na verdade, mais de 80% das pessoas relatam se sentir mais relaxadas e confiantes ao iniciar uma conversa com alguém atraente que tem um cachorro. Isso acontece porque os cães funcionam como ímãs sociais, ajudando a aliviar a tensão em situações potencialmente desconfortáveis. Imagine que você está passeando no parque e vê alguém interessante. Ter um amigo peludo pode transformar uma abordagem assustadora em um encontro mais descontraído. Os cães não só oferecem companhia e carinho, mas também servem como um ponto de partida para conversas, ajudando as pessoas a se sentirem menos vulneráveis. Um simples carinho em um cão pode até liberar hormônios da felicidade, elevando ainda mais o ânimo. Então, seja você um orgulhoso dono de um cachorro ou apenas um amante, lembre-se de que esses rabos abanando podem mudar a dinâmica das interações sociais. Que tal aproveitar esse efeito encantador na comunicação do dia a dia? Um fato interessante sobre seus pulmões. Você sabia que o pulmão esquerdo é na verdade menor que o direito? Essa diferença incrível não é à toa. Ela existe para fazer espaço para o coração. O corpo humano é como um quebra-cabeça bem planejado, onde cada peça tem seu lugar especial. O pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, enquanto o direito tem 3. O tamanho menor do pulmão esquerdo cria espaço para o coração, que fica um pouco à esquerda na caixa torácica. Enquanto isso, o pulmão direito acomoda o fígado que está logo abaixo dele, do lado direito. Essa organização inteligente garante que todos os órgãos fiquem bem posicionados e funcionem bem juntos. Os pulmões trabalham arduamente para trazer oxigênio para o nosso corpo. Por isso é interessante ver como eles se adaptam aos outros órgãos ao seu redor. Compreender essa conexão dinâmica nos ajuda não apenas a valorizar nossa anatomia, mas também destaca como cada parte do nosso corpo desempenha um papel importante na manutenção da vida. Você já se perguntou como esses órgãos funcionam tão perfeitamente juntos? Você consegue imaginar que em 1886 Charleston tremeu? Um poderoso terremoto abalou Charleston, Carolina do Sul, com tanta força que muitos pensaram que a Flórida poderia se desprender do continente. Foi um dos terremotos mais fortes já registrados no sudeste dos Iacauca, fazendo com que casas e prédios desabassem. Os tremores foram sentidos longe, chegando até a Geórgia e Tennessee, causando caos nas cidades e interrompendo as ferrovias. Considerando a raridade de terremotos nessa região, o evento deixou os moradores em choque e mudou a percepção sobre a atividade sísmica no leste. Até hoje, o terremoto de 1886 é lembrado como um marco na história geológica da América. Ele nos lembra que a natureza pode nos surpreender, mesmo onde menos esperamos. Prepare-se para se surpreender com a Mini Bolsa. Em 2023, o coletivo de arte MSCHF apresentou ao mundo um verdadeiro tesouro em miniatura, a menor bolsa já criada. Este item incrível é inspirado nos designs icônicos da Louis Vuitton e é tão pequeno que só pode ser visto através de um microscópio. Suas dimensões são de apenas 657 por 222 por 700 micrômetros, uma combinação impressionante de criatividade e habilidade. Imagine segurar algo que é praticamente invisível a olho nu. A MSCHF sabe como expandir os limites da arte e da moda, e esta criação não é exceção. Elementos fosforescentes dão a ela um brilho único, tornando-a ainda mais fascinante quando ampliada. Esta mini bolsa levanta questões sobre o propósito da arte e da moda. Algo tão pequeno pode realmente se afirmar? Ela certamente desafia nossas ideias sobre tamanho e utilidade no design da moda. Então, o que você acha? A mini bolsa é uma obra-prima ou apenas um truque? Ela acende nossa imaginação e nos convida a olhar mais de perto o mundo da criatividade.
Difícil de acreditar, mas as guildas moldaram as cidades medievais. Nas ruas movimentadas da Europa medieval, mestres se uniam em guildas, transformando suas profissões. Essas organizações estabeleciam altos padrões de qualidade e salários, oferecendo aos consumidores os melhores produtos. Ao criar um sistema estruturado de aprendizado, as guildas ensinavam uma nova geração de artesãos, transmitindo habilidades e conhecimentos essenciais. Esse apoio era fundamental, pois os membros da guilda cuidavam uns dos outros, compartilhando recursos e ajudando os necessitados. O caminho para se tornar um mestre na guilda não era fácil. Muitas vezes levava anos de trabalho árduo e dedicação. No entanto, alcançar esse status trazia benefícios significativos, incluindo estabilidade econômica e alto prestígio nas comunidades urbanas em crescimento. As guildas não eram apenas sobre trabalho, elas criavam um senso de pertencimento e orgulho entre os membros. Então, será que essas organizações realmente ajudaram a formar as cidades que conhecemos hoje? Um fato interessante sobre Tintin na Bélgica. Tintin, o corajoso jovem repórter criado por Hergé, não é apenas um personagem querido dos quadrinhos. Ele é um importante símbolo cultural da Bélgica. Surgido no final da década de 1920, Tintin se tornou um ícone de exploração, aventura e busca pela verdade. Ao ler sobre Tintin e seu fiel cachorro Milou, que embarca em emocionantes aventuras ao redor do mundo, os leitores conhecem diversas culturas e desafios, enquanto aprendem sobre amizade e coragem. A influência de Tintin vai além das páginas dos quadrinhos. Exposições sobre suas aventuras atraem anualmente milhares de fãs. Museus até exibem ilustrações originais, atraindo tanto moradores quanto turistas para a rica história dos quadrinhos. Na Bélgica, é possível encontrar produtos do Tintin, cafés temáticos e até estátuas em tamanho real, tornando-o uma parte importante da identidade do país. A narrativa cuidadosa e as ilustrações de Hergé inspiraram gerações, despertando curiosidade e amor pelo conhecimento. Então, da próxima vez que você pensar em viagens e aventuras, lembre-se de como Tintin representa o espírito da Bélgica. Você consegue imaginar que o dinheiro em espécie é proibido na Venezuela? Em uma medida inesperada, a Venezuela tornou ilegal o uso de dinheiro em espécie. Essa ação radical visa combater a inflação desenfreada e a desvalorização do bolívar, a moeda nacional da Venezuela. Devido à hiperinflação, os preços podem mudar rapidamente, tornando o dinheiro em espécie quase inútil. Em vez disso, o governo está promovendo o uso de pagamentos digitais para criar uma economia mais estável. Para se adaptar, muitos negócios agora exigem que os clientes paguem por meio de transferências bancárias ou aplicativos móveis. Essa mudança alterou a forma como as pessoas fazem compras e interagem, vivendo em um mundo onde as transações em dinheiro estão se tornando coisa do passado. Embora alguns possam acolher as mudanças, outros enfrentam dificuldades, especialmente aqueles sem acesso a tecnologias ou serviços bancários. Como isso afetará a maneira como os venezuelanos gerenciam seu dinheiro e seus meios de subsistência? Você já se perguntou por que as lágrimas podem curar? As lágrimas não são apenas um sinal de tristeza. Elas contêm analgésicos naturais que melhoram o humor e reduzem o estresse. Quando choramos, especialmente por emoções, nosso corpo libera substâncias químicas especiais chamadas encefalinas. Essas substâncias incríveis agem como opiáceos naturais, ajudando a aliviar tanto a dor física quanto a emocional. Essa função biológica surpreendente destaca a importância das lágrimas como uma ferramenta essencial para o alívio emocional e a calma. Seja por causa de um bom filme, um momento de decepção ou um surto de alegria, as lágrimas podem trazer alívio. Então, da próxima vez que você sentir lágrimas nos olhos, lembre-se de que é uma maneira do seu corpo ajudá-lo a lidar e a se curar. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão grande no nosso bem-estar? Você ficará surpreso ao saber que os cães não podem comer chocolate. Muitos donos de pets não sabem que alguns alimentos humanos podem ser perigosos para nossos amigos peludos. O chocolate, por exemplo, contém teobromina, que é tóxica para os cães e pode causar sintomas como vômito, diarreia e até convulsões. A macadâmia é outro alimento proibido, pode causar fraqueza e espasmos musculares. Cebola cozida pode parecer inofensiva, mas pode danificar as células vermelhas do sangue do cão, levando à anemia. Até a cafeína presente no café e no chá pode ser um grande risco.
Esses ingredientes podem causar sérios problemas de saúde se ingeridos, por isso é importante mantê-los longe dos cães. Em vez disso, você pode mimar seu pet com petiscos seguros, como cenouras ou biscoitos especiais para cães. Lembre-se sempre, um cão feliz e saudável começa com hábitos alimentares seguros. Aprender sobre esses alimentos perigosos ajudará a garantir uma vida longa e saudável para o seu amigo, pronto para tornar a dieta do seu cão mais segura. Difícil de acreditar, mas das cinzas podem surgir diamantes. Para criar um belo diamante memorial a partir das cinzas, você precisará de cerca de 200 gramas de restos cremados. Esse processo transforma o carbono das cinzas em uma pedra brilhante, uma maneira única de preservar a memória de um ente querido. Algumas empresas inovadoras vão além, adicionando carbono extraído de cabelos à mistura. Esse toque pessoal dá a cada diamante um significado ainda maior, tornando-o uma lembrança especial. O processo começa com a coleta das cinzas, que são então tratadas sob alta pressão e temperatura, imitando as condições em que os diamantes naturais se formam nas profundezas da Terra. Após algumas semanas, um deslumbrante diamante é criado, que você pode usar ou guardar perto do coração. É um poderoso símbolo de amor e memória, permitindo que você leve uma parte do seu ente querido com você aonde quer que vá. Você consideraria essa maneira única de eternizar a memória? Sim, é verdade. Os gatos têm bigodes muito sensíveis que desempenham um papel importante na percepção do espaço. Esses pelos longos e rígidos estão cheios de terminações nervosas, permitindo que eles percebam até as menores mudanças no ambiente. Quando um gato se aproxima de um espaço estreito, seus bigodes se estendem para os lados. Se eles tocam as bordas do espaço, o gato entende instintivamente que não conseguirá passar com segurança. É por isso que você pode notar seu gato hesitando antes de pular em uma caixa ou debaixo de um móvel. Os bigodes ajudam os gatos a se orientarem no espaço e funcionam como um tipo de radar, permitindo que eles avaliem distâncias e evitem obstáculos. Então, da próxima vez que seu amigo peludo explorar um novo lugar, lembre-se de que seus bigodes estão trabalhando a todo vapor. Não é à toa que eles são tão ágeis. Nectarinas não são apenas frutas suculentas, certo? Essas frutas deliciosas são ricas em vitaminas, especialmente C e A, tornando-se uma verdadeira bênção para a sua saúde. Apenas uma nectarina pode fortalecer seu sistema imunológico, ajudando a proteger contra resfriados e infecções. Seus antioxidantes desempenham um papel importante no controle do peso e podem ajudar a manter a pressão arterial normal. Além disso, devido aos seus compostos naturais, as nectarinas promovem a saúde do coração e contribuem para uma pele bonita. Imagine morder uma nectarina doce e madura, sabendo que está nutrindo seu corpo ao mesmo tempo. Incluir nectarinas na sua dieta é tão fácil quanto adicioná-las a um smoothie, desfrutá-las em uma salada ou simplesmente comê-las frescas. Com todos esses benefícios, por que não fazer das nectarinas seu novo lanche favorito? Elas são não apenas deliciosas, mas também uma maneira simples de melhorar sua alimentação. Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros. A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado, ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? Poucos sabem, mas Kingston foi a primeira capital de Nova York. Fundada em 1777, a cidade teve um papel importante por um curto período, antes de enfrentar um destino dramático. Kingston foi escolhida por sua localização estratégica ao longo do rio Hudson, tornando-se um centro importante durante a Guerra Revolucionária Americana. No entanto, seu status como capital foi breve. As tropas britânicas invadiram e incendiaram a cidade, ainda naquele ano, em um período caótico de sua história. Essa destruição não só arrasou muitos edifícios, mas também forçou o governo a se mudar primeiro para Poughkeepsie e depois para Albany, onde permanece até hoje. O breve momento de Kingston como capital reflete as lutas e sacrifícios da América primitiva, mostrando como o destino de uma cidade pode mudar rapidamente em tempos de conflito.
Não é interessante como a história molda nossas cidades? Acredite ou não, mas em Batman extraem toneladas de petróleo. Esta cidade na Turquia surpreende com sua significativa contribuição para a indústria petrolífera. Batman, frequentemente associada ao icônico herói dos quadrinhos, possui impressionantes refinarias que produzem cerca de 22 mil barris de petróleo por dia. As características geológicas da região tornam-na ideal para a extração de petróleo, o que desempenhou um papel importante no desenvolvimento da economia local. Com fábricas ativas e pessoas trabalhadoras, Batman se destaca como um centro de atividade industrial na Turquia. À medida que a demanda por petróleo continua a crescer em todo o mundo, a produção em Batman ajuda a abastecer não apenas o país, mas também mercados fora dele. A combinação do nome de um super-herói famoso com sua real importância na extração de petróleo torna Batman um exemplo interessante de como lugares podem nos surpreender. Você já pensou em uma cidade como um centro de extração de petróleo? E se eu te contar sobre a Piton reticulada gigante? Essa incrível cobra é a maior do planeta, alcançando impressionantes 10 a 11 metros de comprimento. Embora você tenha ouvido histórias exageradas sobre cobras de 30 metros, isso está longe da realidade. A Piton reticulada, que vive principalmente no Sudeste Asiático, é conhecida por seus padrões deslumbrantes e força incrível. Essas cobras não são apenas enormes, mas também caçadoras muito habilidosas, usando sua poderosa capacidade de constrição para capturar presas muito maiores do que elas. É fascinante observá-las nadando. Seus corpos deslizam graciosamente pela água. Apesar de seu tamanho, as pitons reticuladas costumam ser tímidas e preferem evitar o contato com humanos. Então, da próxima vez que alguém mencionar uma cobra de 30 metros, você poderá corrigir e compartilhar fatos incríveis sobre essas criaturas magníficas.